Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá, pessoal, bem-vindos ao 69º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal, sobre direito penal, processo penal, criminologia, segurança pública e matérias afins. Bom, estou eu aqui hoje mais uma vez no aprazível bairro da Glória e meus queridíssimos companheiros de bancada falando a partir deste aprazível ambiente virtual. Afinal de contas, ainda estamos, infelizmente, né, pessoal, em tempos de pandemia, então tentando adotar medidas de precaução e de cuidado aí, minimamente sérias para evitar que essa doença chegue na gente. Mas hoje temos aqui o time de comentaristas residentes, mais uma vez, quase completo. Estou na presença luxuosíssima da querida Juni Cirino dos Santos, que vai dar um oi para a audiência. Olá, para nossa audiência qualificadíssima. E estamos aqui também hoje com o não menos queridíssimo Thiago Selle. Fala, Thiago. Salve, salve. E hoje, pessoal, o episódio é realmente muito legal, muito especial. Tem a promessa de ser um episódio muito leve, muito gostoso. Eu tô aqui na presença de um advogado e amigo querido, que eu particularmente admiro muito a sua trajetória profissional, a sua trajetória acadêmica, mas sobretudo isso, o jeito dele fazer advocacia. É um advogado muito completo, que reúne dimensões que eu aprecio muito, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Dumans. O Alexandre é um cara que, como eu falei, reúne dimensões que são fundamentais para uma advocacia talentosa, né? Ao mesmo tempo que tem domínio da teoria do delito, ao mesmo tempo que tem domínio da dogmática, ao mesmo tempo que tem o domínio da retórica. É um cara que conhece profundamente literatura, que aprecia uma boa prosa, que aprecia uma boa poesia. Eu acho que isso tudo faz dele um personagem da advocacia brasileira, sem dúvida nenhuma, e muito particularmente da advocacia fluminense. E eu, como a Juni, como o Thiago também, temos o prazer de desfrutar de certa forma da sua intimidade, da sua convivência, e poder ouvir ele contando causos e falando coisas, e falando sobre direito, falando sobre advocacia criminal, é sem dúvida nenhuma um prazer muito grande. E o papo hoje, a ideia é fazermos um papo justamente sobre essas interseções entre a advocacia, entre o direito penal, entre o processo penal e a literatura. Né? A ideia, então, a proposta de ser um episódio leve, ela vem justamente daí, da ideia que a gente teve, junto com o Alexandre, claro, de construir um roteiro que vai caminhar por esses vários campos do saber. Queria só lembrar a nossa audiência que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, praticamente todas as plataformas de áudio que são hospedeiras de podcast. Temos aquele e-mail que todos vocês conhecem, o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam ferramentas, canais, instrumentos para que a nossa audiência qualificada entre em contato conosco. Eu por aqui não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a esse 69º episódio do nosso podcast, que hoje vem no formato de um bate-papo leve, gostoso, descontraído, com o queridíssimo advogado Alexandre Dumans. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho por fora da gravação do nosso podcast para anunciar que quem ganhou o livro maravilhoso do querido Marcelo Semer foi a ouvinte Fabiana Oliveira. Fabiana, por favor, entre em contato conosco através de DM, fornecendo o seu endereço para que o Marcelo possa enviar diretamente para você, lá da aprazível cidade de São Paulo, um episódio autografado. Pessoal, o livro que vai ser sorteado essa semana é o Estudo sobre Ruínas, de Marildo Menegá. É um livro que integra aí a coleção Pensamentos Criminológicos. Como vocês todos sabem, é muito fácil participar do sorteio. Aqueles que já estão inscritos no canal já estão automaticamente incluídos na nossa base de dados para os próximos sorteios. E se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva, manda o print para a gente que a gente inclui você também. Um grande abraço.
Alexandre, queria mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, te dizer que esse episódio é um episódio muito esperado, não só por nós da bancada do podcast, mas também por toda a audiência. Queria dizer que é um prazer enorme ter você aqui, é uma alegria, uma satisfação, e eu tenho certeza que vai ser uma delícia esse bate-papo hoje. Alexandre, se apresenta um pouco em linhas gerais, né? Teu currículo é enorme, experiência é enorme, mas eu queria que você se apresentasse um pouco em linhas gerais aqui para a nossa audiência qualificada, só para a gente introduzir o papo. Primeiramente, bom dia a Júnior, ao Thiago e ao Rafael, especialmente pelas palavras, enfim, amáveis e bastante generosas do Rafael. A minha trajetória é simples, é uma trajetória de um jovem que desde pequeno queria ser advogado criminal e achava que isso era impossível, pois a advocacia criminal era dominada por pequenas famílias, e era a família Lins e Silva, a família Donite, a família Fragoso, enfim, eram famílias que dominavam a advocacia criminal nessa época, e era as famílias de Moraes, de Evaristo de Moraes, e, portanto, eu via a possibilidade de ser um advogado criminal como uma coisa possível, porém muito difícil. E alguns amigos que faziam concursos sempre me recomendavam, como o Luiz Fernando Freitas Santos, quando fez o concurso dele, eu acompanhei os estudos do concurso, ele, juntamente com um grupo que o cercava, com Cláudio Ramos e outros tantos, e me incentivaram a fazer concursos, mas não era isso que eu desejava. Eu queria e estava obstinadamente decidido a ser um advogado criminal. E essa fantasia me conduziu a dirigir o FUCAM, fui convidado para dirigir o escritório modelo logo que me formei. Na sequência, montei um escritório meu, pessoal, onde coloquei retratos de Marx e de Lenin, ao que o meu pai, que era professor de teatro, falou que aquilo era ridículo, eu não deveria fazer aquilo, porque eu espantaria os clientes, e tirei os retratos de Marx e de Lenin, e em seguida o Nilo Batista me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar com o Nilo Batista, e aí tudo mudou, porque quando eu fui trabalhar com ele, o Nilo Batista extremamente assambarcante nas suas atividades, e exigente demais, fez com que eu tivesse que abandonar todas as demais atividades, escritório, FUCAM e tudo mais. Embora ele tivesse dito o seguinte: vem trabalhar comigo, você pode fazer tudo o que você faz. Você pode continuar a estar livre para fazer tudo, só que essa liberdade era aparente. A quantidade de trabalho que ele chegava, como por exemplo, aproximar-se da mesa e falar um texto do Manuel Lopes Rey sobre delinquência juvenil na sociedade contemporânea e futura, um texto grande, ele virar, jogar na mesa e falar: traduz isso do inglês para o português, você tem um prazo de 15 dias. Pronto, era essa liberdade que eu passei a ter. E a partir daí, a advocacia me tomou definitivamente. Fui trabalhar, saí depois do Nilo, porque queria procurar minha própria carreira, meu próprio nome, e embora o Nilo continuasse a mandar causas para mim e me alimentar profissionalmente e existencialmente também, e aí essa foi a minha carreira, montei o escritório e aqui estou. Alexandre, o Nilo te encarcerou, né? Engraçado isso, né? Que curioso, né? É verdade, exatamente. É isso que eu ironia dessa expressão. E aí foram 3 anos de... Alexandre, eu queria, antes de entrar no objeto aqui do nosso bate-papo, que você, muito rapidamente, você hoje é diretor executivo da SACERJ, né? Não, aqui... sou presidente. Não? Presidente. Perdão, você é o presidente. É porque eu achei que não tinha, enfim, ignorância minha. Mas fui diretor executivo durante muito tempo. Tá certo, você é presidente da SACERJ. Eu queria que você falasse um pouquinho da SACERJ, aqui para a nossa audiência qualificada, que é uma entidade que tem uma história, né, muito bonita e que tem uma proposta também de atuação muito interessante. Queria que você dedicasse aqui um pouquinho de tempo para falar disso com a gente. É uma oportunidade especial, porque fica um registro de um assunto que até hoje não está registrado. A SACERJ, ela surge no seguinte panorama. Eu estava indo fazer uma audiência no fórum, quando me confrontei com um cartaz que convidava os advogados criminais a integrarem uma sociedade de advogados. Seria uma sociedade de advogados criminais.
e capitaneada na ocasião pelo, eu acho até um advogado antigo, chamado Wagner Cavalcante. E estava lá o cartaz e um outro advogado também, não menos antigo, que já faleceu, chamado Anatoly Arrais. Estavam propondo aquilo e dentre as propostas dessa sociedade que iria se formar com aqueles advogados, estava a instituição da pena de morte, o recrudescimento das medidas penas em geral, do poder punitivo, coisas assim. E aquilo me aterrorizaram, porque todo o meu encaminhamento ideológico era exílio do contrário. Quando me confrontei com aquele cartaz, eu falei, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Eu não posso vir a ser representado por esses cavalheiros, eu não quero isso, eu não desejo isso me apavorou. De tal forma que eu aproveitei as aulas que eu estava dando na PUC, num curso de pós-graduação, lá na PUC, onde faziam parte inúmeros advogados criminais, um curso do Nilo e do João Mestieri, um curso muito bom, eu dava teoria da prova. E aproveitei aquele pessoal, que era Carlos Eduardo Machado, Márcia Diniz, e Renato Tonini, e tantos outros que ali frequentaram, e falei para eles do meu pavor, do que eu tinha visto. E resolvemos, então, tomar uma decisão. E a decisão que eu achei conveniente foi procurar, correndo, os braços lá do ministro Evandro Lins e Silva e dizer para ele, olha, ministro, está acontecendo isso, essa instituição vai nos representar, eu sugiro que nós montemos uma sociedade nossa, não para ela existir, mas para sufocar a existência dessa outra. E ela não precisa existir, basta que ela exista no papel, não precisa existir nada, não precisa fazer nada. E quando eu disse que não precisava fazer nada, isso animou bastante o ministro, e ele me recomendou que procurasse o Evaristo. Procurei o Evaristo, que também, quando eu falei que não precisava fazer nada, se confortou e aceitou na hora, e o presidente passou a ser o ministro Evandro Lins e Silva, que, embora deferíssemos a ele o tratamento de ministro, ele era, na verdade, o maior advogado, e o Evaristo, que também passou a ser, na ocasião, vice-presidente, e eu fiquei como diretor executivo. A sociedade, como eu disse, a proposta dela era não fazer nada, e ela cumpriu o seu propósito com bastante eficiência. Ficou durante um longo período sem fazer nada, mas sufocou o surgimento daquela. O propósito dela foi cumprido. E ela ficou ali amortecida, com algumas poucas iniciativas. O Zé Carlos Fragoso editou 3 boletins. Nesses boletins, ele trouxe textos do Heleno Fragoso, do Nilo. Foram boletins muito interessantes, e falamos de um time de futebol, do escritório do Técio contra o escritório do Nilo. Um era o Futebolês e o outro era o jornal que era publicado, era o Futebolês. E tudo era um clima muito bom que ambientava o nosso convívio. Foram momentos muito agradáveis, mas de lazer, de brincadeiras, de jogos, mas não de implemento daquela sociedade. Com o tempo, as medidas foram recrudescendo, as medidas governamentais, as medidas legislativas foram trazendo um certo alarme, houve um ressurgimento, e com isso mobilizamos o nosso Antônio Carlos Barandier, que na ocasião se dispôs a assumir a presidência da SACERJ e deu um fôlego, ainda uma sobrevida à SACERJ. Mas ela continuava cumprindo o seu originário propósito, que era de não fazer nada. E até que as coisas chegaram ao ponto que estão próximas de hoje, alguns poucos anos, e resolver, com essa instauração do grupo, parece que ela alavancou-se
e alavancou-se de uma maneira extraordinária, especialmente porque, ou seja, houve um momento de um novo pânico. E como a SACERJ existia, o Barandier foi convidado para ser o novo presidente, assumiu, deu uma sobrevida à SACERJ, até que veio o advento de grupos de WhatsApp, e isso facilitou o congraçamento de todos esses advogados que estavam inscritos na SACERJ. E aí ela, com a ajuda do Nilo, novamente, do Fernando Fragoso também, alavancou de novo e passou a ter essa grandeza, uma grandeza minúscula, eu poderia dizer, porque ela é pequena, a SACERJ, mas ela tem grandeza em razão dos membros que ela aglutina e a participação deles. Essa participação, Juarez Cirino, Juarez Tavares e Nilo Batista, isso aí leva qualquer time ao Olimpo, né? Isso aí no mundo, no planeta Terra. Entende? Só falta juntar o Zaffaroni, porque daí complementa, que com o futuro, o nosso propósito é esse, no futuro também trazer o Zaffaroni. Eu tenho receio se a inscrição dele, se ele vai ser aceito, entende? Ele gosta pouco do Rio de Janeiro, né? Para ele vai ser uma dificuldade muito grande aceitar, integrar uma sociedade carioca. E a SACERJ adquiriu essa nova grandeza. Eu pensava de levar para a presidência ou o Fernando Fragoso ou o Nilo. E, animado com esse propósito, eu juntei os dois e fui para uma reunião no escritório do Nilo, na esperança de que um dos dois aceitasse o encargo da presidência. Mas eles deram uma volta e acabaram falando que eu é que tinha que ser o presidente. Eu não tinha muito como fugir dali, quer dizer, eu fui para uma cilada, na verdade, e acabei me transformando, por essa razão, presidente da SACERJ, e que me dá muito gosto atualmente. Vejo essa reunião, eu como presidente, o Nilo sentado ao meu lado, Juarez Cirino aqui, Juarez Tavares aqui. Olha só que injustiça do destino. Quer dizer, eu com a minha advocacia ter como conselheiro esse luxuoso conselho. Quer dizer, isso beira a ironia e traz ao mesmo tempo uma satisfação enorme para mim e um gosto infinito de ser o presidente da SACERJ. Talvez o maior título da minha vida. Que legal. Alexandre, queria entrar um pouquinho agora no objeto da nossa conversa, propriamente dito, e queria saber de que forma que a literatura ela influenciou a sua formação, né? E aí eu estou me referindo à formação lato sensu, não apenas como advogado criminalista, enfim, brilhante, destacado que você é, mas como que a literatura influencia a sua formação como pessoa, né, como sujeito e como advogado criminalista também. Eu diria que a literatura é tudo. Influenciou, ela não influenciou. Ela foi assim uma suma divisio da minha vida. Foi o maior encontro que eu pude ter. E ele se deu de uma maneira inusitada, porque eu vou tentar abreviar bastante 70 anos de vida. Tentar abreviar em 70 segundos. Eu era filho de uma mãe solteira, de uma funcionária na ocasião do BNDE, que não era BNDES, era BNDE. Antes era apenas uma comissão mista, que se transformou em BNDE e depois BNDES. Era uma funcionária e que morava num apartamento, num kitnet, na Almirante Tamandaré 47, apartamento 105. Eu tinha que saber muito bem, edifício Manguaba. Não podia esquecer, porque eu era pequeno e andava solto pela rua, era um pouco bandido já. E, por essa característica, ela não tinha condições, eu fui internado num colégio em Petrópolis, Colégio Werneck. Aos 7 anos eu chego no Colégio Werneck e dou adeus para minha mãe, e ela fala, e aquele adeus foi um adeus mesmo, porque como eu tinha um mau comportamento, era indisciplinado, eu ficava preso no colégio durante meses. E o colégio todo vazio, e só eu no colégio. Isso me converteu numa espécie de um bandido mirim,
furtava coisas, quando tinha oportunidade de fugir do colégio, saía, furtava coisas nas lojas, e tinha a gangue que integrava esse grupo. E também bancava corridas de cavalo, porque eu tinha um rádio speaker, e com corridas de cavalo eu pagava o placê somente o segundo lugar. E quem jogasse ganhava, se o cavalo ganhasse, ganhava. Enfim, eu bancava corrida de cavalos com 11 anos de idade e já fumava. Quer dizer, todo esse quadro nefasto foi recepcionado pelo marido de minha mãe. Minha mãe resolve se casar quando eu tenho 11 anos de idade. E se resolve se casar com um professor de teatro chamado Orlando Macedo, um professor de interpretação e improvisação da escola de teatro, a principal escola de teatro aqui do Rio de Janeiro. Um professor muito querido, amado pelos alunos, enfim, cercado das mais belas figuras do teatro brasileiro. E resolve se casar com ele. E a primeira providência que esse cavalheiro toma é me tirar do colégio interno. O que para mim era uma coisa sem grande importância. Ele tirou porque tirou. Mas, de qualquer maneira, eu continuava a odiá-lo porque ele estava privando da intimidade de minha mãe. E, de mais a mais, ele mandou que eu jogasse fora a minha coleção de gibi, onde eu havia aprendido a ler. Com Luzinha, Bolinha, Fantasma. E no Fantasma eu tinha um dos fantasmas, eu tinha o fantasma onde Diana Palmer se casa com Mr. Walker, que era o fantasma. Era uma edição célebre, valiosa. E ele me faz vender tudo aquilo na rua. Eu, com ódio dele, chego em casa com vontade de matá-lo, né? Um detalhe, eu usava um canivete. O delinquente era completo, tá? E uma revolta enorme no peito por ser um excluído do mundo. E quando eu abro a porta com a vontade de matá-lo, ele vira-se para mim e fala: aquela caixa é para o senhor. Senhor. E era uma caixa contendo a coleção do Edgar Rice Burroughs, do Tarzan. Tarzan e o Leão de Baljar, Tarzan e os Vazires, Tarzan e não sei quem, o filho de Tarzan, Tarzan e Jane. Cada volume era com ilustrações. Aquilo me embriagou e eu comecei a tomar gosto por aquilo, até que ele colocou um volume das Memórias de Casanova e falou: este livro não é para o senhor ler, são as Memórias de Casanova, só pode ler quando tiver 16 anos, não sei por que 16, mas o fato é que era 16 anos que ele arbitrou. É claro que eu li o primeiro volume e o segundo apareceu como um passe de mágica, aí foram 9 volumes das Memórias de Casanova. Na sequência, Os Miseráveis, do Victor Hugo, também a coleção do Cronin, a Cidadela e tal, e nisso vieram vários livros, até que chegamos a Madame Bovary, com Flaubert e tal, e muitos outros, as peças de Sartre, e eu fui lendo isso tudo, e tomei um gosto pela literatura, e como eu era um filho único e bastante solitário, aquela literatura passou a ser a minha grande companheira, grande e verdadeira companheira. E se tirasse aquilo de mim, quer dizer, esse homem mudou minha vida, e ele transformou o que era um pequeno bandido num médio advogado. Com certeza, essa operação, essa lobotomia, ele conseguiu fazer, esse professor de teatro. Foi o homem que eu amei na vida, é o homem que eu amo até hoje, embora ele tenha morrido. Me inspira, quem me inspira, quem me ensinou a ser decente, era um homem honesto, verdadeiro, enfim, a admiração. O Nilo conheceu, ele foi professor do Nilo de teatro, porque o Nilo estudou teatro. Foi professor de quase todos os atores aqui do Rio de Janeiro. Um homem completo em termos de caráter, em termos de capacidade, de um intelectual. Enfim, foi esse homem que eu aprendi, que o mundo me deu para amar. E eu só posso agradecer. Se preencheu, é uma suma de vício. Literatura, para mim, passou a ser tudo. Essa história é linda, né, Alexandre? É bonito como você mostra que a literatura não é uma mera influência, né? A literatura te constitui enquanto sujeito hoje em dia. Ela
Exato. E acho que o mais incrível dessa história é que você tem a experiência particular de dizer, ou de atestar, digamos, esse caráter criminógeno das instituições encarcerantes, né? Como era esse teu colégio interno e como isso... Era absoluto. E eu não saía nunca, porque era um aluno indisciplinado. E depois que eu fui reprovado no 3º primário, eu passei a ser mais glorificado pelos alunos. E isso foi como se fosse uma medalha, sabe? Era um antigo da escola. A literatura, ela, enfim, embora te constitua enquanto sujeito, eu sei que você é um grande defensor, digamos assim, do papel da literatura na formação também do, enfim, jurista, operador do direito, bacharel em direito, do advogado em especial. E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque, enfim... A cultura literária não necessariamente transforma a pessoa num sujeito melhor, mas com certeza essa riqueza cultural que a literatura te proporciona te deixa muito aberto à crítica, te deixa com uma retórica muito mais refinada, enfim, um pensamento muito mais bem colocado, firme. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, o que significa a literatura para a formação do jurista e, em especial, para a tua formação enquanto advogado, né? Bom, como eu disse, a literatura tem uma influência absolutamente impactante e definitiva, categórica. E na advocacia, a advocacia criminal, nós bem sabemos, ela é feita de narrativas. O que fazemos nós, se não escrevermos resposta à acusação, alegações finais, razões de apelação, memoriais? Reconstruir as narrativas, né? São narrativas que a gente constrói. A advocacia criminal transita na realidade, mas com seus dramas, porque eu falo da advocacia criminal, que é a única que eu conheço, e é sobre a única que eu posso falar. A advocacia criminal lida com dramas. Nenhum cliente procura um advogado criminal para conversar sobre amenidades, não vai ao escritório dele para conversar sobre amenidades, sobre coisas agradáveis. Vai sempre carregando um drama. Ou fui roubado, ou eu roubei. Ou eu matei, ou tentaram me matar. Ou isso, ou aquilo. É uma coisa ou outra. Ou seja, um escritório de advocacia criminal é um lugar que faz a recepção dos dramas que existem. Então, portanto, a advocacia criminal transita, o insumo da advocacia criminal é o drama humano. E esse drama humano, ele antes, ou concomitantemente, a advocacia, que também, por sua vez, é muito antiga, mas a literatura é mais, todos esses dramas estão contidos na literatura, já. Então, se você, em uma semana, lê, digamos, um romance, uma história, digamos, de uma família, a família lá dos 100 anos de solidão, a família Buendia. Se você, durante uma semana, se entrega à leitura da família Buendia, aquele cara construindo os peixinhos de ouro e tal, enfim, em uma semana, você conheceu todos os dramas vividos por aquela família, você conheceu todos os sentimentos que passaram pelos espíritos, por cada um daqueles personagens, ou seja, você se assenhorou de 100 anos de solidão. 100 anos. Quando um cliente chega e você tem que escrever sobre o drama daquele cliente, é claro que aqueles 100 anos, aquilo que você leu, aquilo vai sair de uma forma ou de outra. Então vai te ajudar a trabalhar, porque você vai ter um vocabulário melhor, porque se ilustrou um pouco mais com as palavras, naturalmente,
e vai ter, não o vocabulário, mas vai ter a consciência do que é um drama de verdade, vivido, e, portanto, aquele drama que vai ser apresentado a você, sobre o qual você vai ter que escrever também e formular uma narrativa. Formular uma narrativa não é inventar uma mentira. Formular uma narrativa é aproveitar dos fatos verdadeiramente existentes aqueles que se compatibilizam com a tese que você sustenta, com a tese que você pretende defender. Então, por exemplo, se eu quero defender um indivíduo pelo estado de necessidade, digamos, e quero sustentar o estado de necessidade, é lógico que eu vou me lembrar do Jean Valjean, nos Miseráveis, que foi punido pelo furto de um pão. Um simples pão, fez com que esse homem, um homem maravilhoso, que fez coisas fecundas, um homem brilhante, que foi prefeito de cidade, um homem positivo, que criou Cossete, um homem maravilhoso, que integrou lá o grupo do Mário Ponte-Merce, um homem que teve uma trajetória de vida profícua, e esse homem era perseguido por Javert, que tinha no olhar a fosforescência felina das aves noturnas, e o perseguia pelo resto da vida, o perseguiu pelo resto da vida, até que no momento o Javert se dá conta de que aquele homem que ele está perseguindo é muito mais importante do que a carreira dele de delegado de polícia. E ao invés de prendê-lo, precipita-se da ponte. Quer dizer, eu vou estudar um estado de necessidade, eu posso ilustrar a minha narrativa com a narrativa de um Jean Valjean. Mostrar que destino teve essa espécie de perseguição maldita. Olha que como a literatura está imiscuída. Não existe caso que um advogado criminal vá trabalhar que já não tenha sido visto, examinado a fluxo, de cambulhada, pela literatura. Vamos falar do adultério, uma hipótese de adultério, quando o adultério constituía crime, digamos assim, ou se vier à tona uma discussão sobre ele, tem lá Madame Bovary, quantos crimes, quanta literatura foi produzida com base no adultério e etc. Quer dizer, tudo isso vai servir, essa literatura vai servir como um insumo. Então, como eu estava dizendo, se eu vou fazer a defesa de um indivíduo que a minha tese digamos, de estado de necessidade, eu vou separar todos os fatos verdadeiros que justifiquem eu mostrar aquela necessidade. Vou mostrar que ele era pobre, mostrar a casa dele, mostrar as dívidas que ele tinha. É o meu dever de ofício como advogado. Selecionar os fatos verdadeiros, não inventar mentiras. Isso é outra coisa. Isso converte o advogado quase que num cúmplice, num coautor, quando você inventa uma mentira para o cara. E é muito comum advogados inventarem mentiras, porque nem todos os advogados possuem o conhecimento da dogmática jurídica, não possuem o plexo de recursos que ele pode dispor para uma defesa. Muitos advogados não sabem lidar direito com o que seja legítima defesa, estado de necessidade, esteja em cumprimento do dever legal, exercer regular direito, erro de tipo, erro de proibição, inexigibilidade, conduta diversa. Tem gente que não sabe nem o que até hoje não sabe. Advogados antigos onde o dolo e a culpa continuam na culpabilidade. E você tem que compreender, e a literatura tem forja o advogado, mas a dogmática jurídica também pode ser um advogado. Você pode ser um grande ser humano, cheio de literatura, mas para ser um advogado você precisa daquele instrumental. E nem todos têm. Então, a junção das duas coisas, uma enriquece a outra. De maneira, não significa que a dogmática seja imprescindível. Não, muitos advogados conseguiram até escapulir dessa... mas depois aprenderam, com o tempo, com o estudo particular deles, eles aprenderam. Mas, olha só,
Evaristo de Moraes foi um grande advogado, o velho Evaristo de Moraes. E, no entanto, ele nunca entrou numa faculdade de Direito. Mas, certamente, ele procurou depois. Ele não entrou nunca foi numa faculdade de Direito, nunca. Ele foi convidado, essa é uma história que talvez eu não devesse contar, porque o ministro Evandro Lins e Silva guardava essa história como para constranger o Evaristo, e mais ou menos para, eu não diria para fazer quando ele queria alguma coisa do Evaristo, ele ameaçava contar essa história. Era uma ameaça que ele fazia. Mas a história, pelo que eu soube, já é conhecida. Eu conversei com a Márcia Diniz e ela disse que já ouviu essa história em algum lugar, então eu posso contar. O vovô Basílio foi acusado porque ele tinha uma creche de meninas. E as meninas foram crescendo, enfim, ele colocava as meninas no colo para contar histórias de aventura e etc. Não que tivesse alguma coisa, eu não sei o mérito do assunto, mas o fato é que ele foi acusado por estupro. E pediu ao filho, Evaristo, o velho Evaristo, que o defendesse, que na ocasião era um jornalista. E o velho Evaristo falou: não, pai, eu não vou defendê-lo porque eu sou um jornalista. Ele falou: não, mas pode, porque o Rábula pode fazer isso, existe a figura do Rábula, eu sei, você tem que me defender e eu não tenho dinheiro para pagar advogado, você tem que me defender. E ele foi defender o pai e tomou gosto por aquilo. Tomou gosto pelo tribunal, porque na época o tribunal o estupro era julgado pelo tribunal do júri. E por conta disso ele atuou no júri. E tomou gosto por aquilo. A partir dali ele estudou direito, estudou dogmática, etc. Mas ele foi encaminhado para ali somente com a literatura que tinha, sem a dogmática. Depois ele aprendeu, naturalmente, ele leu Hungria, leu, enfim, tudo, Aníbal Bruno, Magalhães Noronha, enfim, nenhum deles passou ao largo. Da mesma maneira, o ministro Evandro. Na época do curso do ministro Evandro, era a época da guerra, e, portanto, os alunos passavam por decreto. O presidente aprovava os alunos por decreto, para que não ficasse impedindo o ingresso de novos alunos. Mas não tinha aula. Não havia aula. Boa parte do curso do ministro Evandro foi ausente, foi fora, foi por decreto. E, no entanto, ele se desenvolveu com seus próprios estudos e esforços, mas a literatura o bagagerou inicialmente. Então, eu posso dizer que a literatura está em todo lugar, está inclusive na criminologia. Eu diria que a leitura do Cobrador, do Rubem Fonseca, o Cobrador é uma historinha pequena de um rapaz abandonado, negro, que nunca teve nada, nunca beijou ninguém na vida, e que um dia encontra um revólver e resolve pegar a pessoa, o casal que está beijando, e fala: eu quero beijo também. Se você não me der beijo, eu vou matar. Aliás, ele mata de qualquer jeito. E antes de matar, ele fala: não é nada pessoal, eu sou o cobrador. Estou apenas cobrando tudo aquilo que eu não tive. Enfim, mas a construção desse personagem pelo Rubem Fonseca é uma coisa extraordinariamente... É uma aula de criminologia inteira, em 20 páginas. Então, a força da literatura é absolutamente inegável, a tal ponto, como em todas as obras de arte, a obra, às vezes, vive além do autor. Tem vida própria. Uma obra de arte tem vida própria. E a literatura está entre as artes mais importantes. É a arte, certamente, na minha opinião, a mais importante de todas. Reverencio, claro, todas elas, a dança, a música, o teatro, a pintura, mas a literatura e o cinema. O cinema é a sétima arte, né? Não está entre as artes antigas, né? Mas eu vejo que a literatura, dentre as artes, é a principal delas. Existe um poeta inglês chamado John Sherfield, e ele tem uma poesia em que ele diz mais ou menos o seguinte: dentre todas as artes,
dentre todas as artes nas quais a inteligência desponta, a inteligência é importante, a mais relevante dentre todas elas é a literatura. Isso, dito em inglês, fica mais bonito. Of all those arts in which wise excel, nature's chief masterpiece is writing well. Observe que a terceira pessoa, quando eu falei excel, eu não botei o S, porque a poesia é de 1616 e o S não existia ainda na terceira pessoa. Mas veja só, John Sheffield, 1600 e pouco. Isso é lindo, e é incrível mesmo isso, né? Quanto a literatura se torna um facilitador para aquele que quer entender criminologia, que quer entender dogmática penal. Se você tem uma carga cultural relevante, entender todas essas figuras da dogmática se torna muito mais fácil, porque você consegue remeter a determinado livro que você leu, ou entender as escolas criminológicas também. Você vai pensando, a gente estava debatendo esses tempos, eu e o Thiago, sobre os sertões do Euclides da Cunha. Os sertões é incrível para quem estuda criminologia, é incrível. Então... É uma enciclopédia. É uma enciclopédia, exato. Então, a forma como você coloca, claro, né? A gente fala que a importância de você continuar estudando, continuar lendo, mas... Você, Alexandre, coloca isso de uma forma que fica até poética, né? Mas isso existe. E o que você está falando, eu posso encaixar. Quer ver uma coisa onde se encaixa isso? Quando a gente fala, por exemplo, estrito cumprimento do dever legal, no direito, né? Fala estrito cumprimento do dever. O técnico vai usar o estrito cumprimento do dever legal, mas será que ele vai sentir o que é aquilo? Eu posso sentir, porque eu li a correspondência entre carrascos. No texto de Joyce, no Ulisses, existe uma correspondência, existe um pedaço onde um carrasco se corresponde com outro. Há uma troca de correspondência, né? E ali você percebe como eles tratam aquilo com a naturalidade com que a morte é tratada por um carrasco. Aquilo não tem relevância nenhuma para ele. O que tem relevância para ele, o que o ofendeu muito, foi o fato de um dos cadáveres ter caído e o pênis do cadáver ter ficado erecto e esbarrado no seu rosto. Isso trouxe para ele um dissabor enorme, e ele escreveu isso para o outro carrasco. E o carrasco responde a ele, explicando por que isso acontece. Mas no Ulisses vem de uma forma cômica, é o Herr Professor Leopold Blumendoff, daí vai dando as explicações por que as cavernosas e tal. É muito interessante, eu poderia até ler para vocês esse pedacinho da carta do Carrasco, mas isso demandaria algum tempo de pesquisa, vamos pular isso aí. Mas o fato é que quando eu leio as cartas dos Carrascos, uns para os outros, eu vejo como eles sentem aquele instituto do direito penal que é o estrito cumprimento do dever legal. Você tem a sensibilidade do Carrasco, cumprindo o seu dever legal. Então, é um brinquedo, a literatura é um brinquedo de montar. A cada momento você vai colocando uma peça e ela vai revirando a sua vida a cada instante. A cada peça que você coloca é um novo sabor que você tem pela vida, uma nova aventura que você vive. Por exemplo, a literatura tem importância até mesmo para a compreensão, pegando o que a Juni falou, para a compreensão dos institutos de direito penal. O estrito cumprimento do dever legal pode ser melhor examinado se você ler, por exemplo, as correspondências dos carrascos no livro no Ulisses, do James Joyce. Ali existem correspondências de um carrasco para outro, onde um dos carrascos reclama de que, numa das execuções, o cadáver ter tido uma proeminência do pênis e o pênis ter encostado no seu rosto. Isso deixou o carrasco muito ofendido e foi o mote da carta, o tema da carta para um dos carrascos, e o outro carrasco explica a ele por que esse fenômeno ocorre, sob o aspecto médico.
mas você percebe que o desprezo total pela vida e o exercício regular de um direito. Quer dizer, você sente o instituto ali. Quer dizer, a literatura propiciona uma compreensão melhor de tudo na vida, inclusive do direito penal. Especialmente, eu diria, do direito penal, que vive de narrativas. Muito bom, muito bom. Tiago, sei que você está se coçando aí para deixar sua contribuição no bate-papo de hoje. Em primeiro lugar, eu queria dar uma quebradinha de protocolo e dizer que eu estou muito honrado de estar aqui hoje nesse episódio. Sem dúvida, o mais honroso de todos os que eu já participei, porque apesar de não vê-lo com a constância que eu gostaria, o professor Dumas foi o meu grande professor na faculdade, foi meu professor de Penal 1 na Cândido Mendes, e é exatamente essa figura. Eu estou até impressionado porque parece que o tempo só passa para mim. E em Penal 1 era aquela coisa, né? Conheci muita coisa de literatura pelas aulas dele. O Cobrador, do Rubem Fonseca, que ele acaba de mencionar. Quando ia dar as nossas aulas de culpabilidade, da relação entre tipo objetivo e tipo subjetivo, logo aparecia para os apressados a história da Piabanha, do Monteiro Lobato, e vinha... dos que eu me lembro, né, a tabela periódica do Primo Levi, enfim, eram aulas fantásticas e das quais eu sinto muita saudade. Eu queria perguntar para o professor o seguinte, estou de pleno acordo de que a literatura, ela, dentre as formas de arte, ela tem algo de especial. Talvez porque todo grande artista esteja, de uma maneira ou de outra, contando uma história, né? E que meio melhor do que o meio literário. Eu queria perguntar ao professor o seguinte, até para os nossos ouvintes, porque muitas vezes, até hoje, isso fica cada vez mais flagrante, a difusão de obras literárias de maior ou de menor qualidade é muito mais democratizada, né? Hoje, com os recursos digitais, você tem acesso a todo tipo de material. E ainda que você vá na direção certa, que você comece pelos clássicos, muitas vezes o leitor não experimentado, ele tem até impressões sobre aquilo que ele lê. Ele julga de uma maneira mais ou menos atabalhoada aquilo que ele considera bom. Então, eu queria perguntar ao professor, o que te formou em termos literários, não de literatura, mas de crítica literária? Porque às vezes mais importante do que dizer que gostou é saber explicar o porquê de ter gostado. E acho que a boa crítica literária fornece isso. E também uma introdução aos nossos ouvintes, né? Deles também trilharem esse caminho complementar de não apenas descobrir o que é bom para si, mas o porquê disso ser efetivamente bom. Muito obrigado, Tiago. Você trouxe uma lembrança aí das aulas, falando do Primo Levi. Não se pode estudar arrependimento eficaz, por exemplo, arrependimento eficaz são os dois, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Não, no caso seria arrependimento eficaz. Sem passar pela tabela periódica do Primo Levi, onde o oficial alemão vem pedir perdão ao judeu depois na Europa, depois que a guerra acaba, dizendo, olha, eu estava cumprindo ordens e o judeu tem que conversar com ele e essa discussão em torno disso. Tá? Quer dizer, também está ligado ao Instituto. Mas, Tiago, com muita, muita felicidade que eu ouvi aí as suas palavras, enfim, e fiquei realmente comovido. Agora, você pergunta a crítica, o professor... existe um professor de literatura que fala o seguinte, quem estuda literatura não gosta de literatura. Não é estudar a literatura, os críticos, né? Criticando naturalmente os críticos. É muito difícil a gente dizer em literatura o que é bom e o que é ruim.
O homem é aquilo que come. Quando você fala o homem é aquilo que come, não é a comida. Estamos falando é aquilo que lê. Então, o homem é aquilo que come. E uma boa leitura, você falou certo, caminhar pelos clássicos é o básico. Mas a literatura tem um problema que, diferente do cinema, por exemplo, se você dedicar a sua vida a assistir filmes, você vai conseguir, ao final de 10 anos, ter assistido todos os filmes do mundo, porque é uma arte nova. O cinema, por ser uma arte nova, a sua produção ainda é possível de ser assimilada por um ser humano durante um ano, durante uma existência. A literatura não. A literatura é vasta. Eu diria que, de todos os livros que eu li, eu devo ter lido 0,000000001% dos livros da humanidade. Aliás, estou sendo generoso com essa percentagem. Então, porque é muito vasta. As obras de arte, a pintura, por exemplo, quem conhece todas as pinturas? Ninguém. Ninguém conhece todas. Então, selecionar quais seriam as boas e para ter um caminho nesse sentido, eu posso dizer uma coisa, que talvez sirva como um vetor. Um grande crítico literário chamado Harry Bloom, foi o professor da Universidade de Princeton, da Universidade, de todas as universidades americanas, e, enfim, é o maior professor de literatura, o maior crítico literário do século XX, talvez. Perguntaram a ele o que ele achava de as crianças estarem lendo Harry Potter, porque isso seria uma forma de iniciar os jovens na literatura. Ele olhou de maneira meio constrangida, botou a mão na boca e falou sem querer falar. Falou, eles começam lendo Harry Potter e acabam lendo Sidney Sheldon. Ou seja, a literatura é tão vasta que permite a você, é muito fácil de se errar no caminho. Eu tive a aventura e a sorte de ser conduzido por um professor de teatro, que já tinha uma bagagem literária e que já tinha uma seleção na cabeça dele que foi me orientando. Quer dizer, dessa maneira que eu falei para vocês no início. Mas nem meu filho teve a mesma sorte. Eu surpreendi meu filho em alguns momentos lendo Harry Potter. E, aliás, ele leu tudo de Harry Potter, o que não o impediu de ler bons autores depois. Tá? Tolstói e tantos outros que ele leu, enfim, ele também se afeiçoou à literatura. Mas ele andou lá no Harry Potter, mas não acabou no Sidney Sheldon. Tá? Então é muito difícil essa dizer o que é bom e o que não é. Normalmente, os livros difíceis são os melhores. Todos os livros na vida que eu li, livros mais difíceis, foram aqueles que mais importaram para mim. Foram os que tiveram maior relevância. E os livros fáceis de serem lidos são os livros mais vendidos. Ninguém vai encontrar Machado de Assis aqui no Brasil como best-seller. Eu acho que Machado de Assis nunca foi best-seller. Essa é a medalha que ele tem. E o Paulo Coelho foi tantas vezes. Quer dizer, best-seller aqui no exterior. Por quê? Porque a literatura do Paulo Coelho é uma literatura de fácil digestão e etc., exige pouca reflexão, diferente da literatura do Machado de Assis, que requer reflexão, um vocabulário sofisticado, e, enfim, ele nunca vai ser o mais vendido. Então, a literatura de boa qualidade é aquela que não vai... Isso é inexorável, não tem saída, porque a menos que a gente implemente um ensino fundamental e forge uma sociedade socialista, onde todos tenham as mesmas condições de acesso, aí sim nós teremos... Aí o mundo estará iluminado, né? Por exemplo, perguntaram a Joyce uma vez qual seria a plataforma política dele, né? E, embora ele não fosse um marxista, porque Marx foi quase contemporâneo dele, né? Quer dizer, ele não teve tempo de assimilar, mas
ele dizia assim: a minha fé política disse em 3 palavras: as monarquias constitucionais ou não, tenho-lhes asco. As repúblicas, burguesas ou democráticas, tenho-lhes asco. Os reis são saltimbancos, as repúblicas foram esmagadas. Que resta? Podemos desejar a monarquia por direito divino? Acreditas no sol do porvir? O sol do porvir, desculpem, o sol do porvir é o socialismo. Quer dizer, ele já anunciava isso de uma maneira um pouco truncada, mas já tinha as suas aspirações. Então, uma sociedade socialista, onde todos tivessem CIEPs andando aí de vento em polpa, os garotinhos saindo do colégio com o cabelo lavado, bem alimentado, estudando francês e inglês, evidentemente nós vamos ter uma sociedade que vai escolher, o Machado de Assis vai ser best-seller. Aí sim. Mas fora disso, enquanto isso não acontece, a literatura acaba sendo, a boa literatura acaba sendo privilégio, o sabor da boa literatura acaba sendo privilégio de uma minoria. Pois é, e é interessante isso que o senhor coloca. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do falecido e saudoso José Saramago, em que ele comentava, né, o problema de hoje de que a literatura, e não apenas a literatura, eu diria que todas as artes, e também na esfera acadêmica, o direito e a ciência, são transmitidas como se tivessem que ser uma experiência gozosa, prazerosa de imediato, né? Quando o prazer realmente da literatura decorre justamente da reflexão que ela propõe. Não é uma coisa imediata, não é algo que você vai ler e é fácil e é gostoso e acabou. Entretanto, né, a correria do nosso tempo, né, acaba fazendo com que aquilo que é difícil seja posto de lado. E associado a isso, a própria ideia, né, de uma coisa que não existia no passado, né, de você entrar numa literatura e você ter os livros catalogados por faixa etária, né? Não, 10 anos, esse livro é para 11. O que define essas coisas, né? Ou seja, a ideia até de que você tem que rejeitar o que é difícil em favor daquilo que é fácil, né? Será que haverá escapatória? Será? Exatamente. É uma pergunta. Não tem escapatória. Não tem escapatória. A literatura, a boa literatura sempre será somente aproveitada por aqueles que têm uma base escolar, um conhecimento, e isso acaba, como diria o Lula, nas elites. Entende? Isso é um apanágio, é uma propriedade das elites. E das elites, eu falo as elites do mundo, não é? Mesmo num país socialista, você vai ter uma elite ainda diferenciada. Quer dizer, estabelecer. No momento que tivéssemos uma igualdade plena, aí tudo isso que eu estou falando deixaria, né? essas particularidades, essas idiosincrasias deixariam de existir. Mas numa sociedade plena, com educação plena, com a saúde, com trabalho disponível, até trabalho disponível ao ponto de você dizer: eu não quero trabalhar, e ser sustentado pelo Estado. Porque você não quer trabalhar, a gente tem o direito de não querer trabalhar. E o Estado tem a obrigação de, a despeito disso, nos sustentar. Se eu quiser comprar alguma coisa a mais, aí eu trabalho para comprar aquela coisa a mais que eu quero. Mas não que o trabalho seja uma obrigação. Isso só seria alcançável em sociedades muito avançadas, e eu não creio que eu esteja no mundo a esse tempo. Alexandre, eu queria pegar um pouco um gancho disso que Tiago e que você falaram, um pouco sobre essa literatura que retira o leitor da zona de conforto, né? Essa literatura que
num primeiro momento parece não ser nem sempre agradável, né, no sentido de que o leitor estaria, enfim, preparado para enfrentar aquele livro, para enfrentar aquela obra, mas ela te estimula, ela te tira da zona de conforto e te leva a reflexões incríveis, enfim, e te faz chegar a conclusões e a caminhos nunca antes percorridos. E quando vocês falam nisso, me vem muito à mente a obra, me vem muito à mente toda a reflexão que eu sei que você tem sobre James Joyce. Eu sei que você é um amante de James Joyce, e sei que você adora, e sei que James Joyce, bom, pelo menos para mim, é um exemplo dessa literatura pedregosa, né, no sentido de que você pega o livro, daí você sai, aí você volta de novo, aí às vezes você volta com raiva, às vezes você volta com mais tesão para entender melhor, né, eu tenho em Joyce esse exemplo, assim, e eu sei que você é um estudioso de Joyce, né, estudioso no sentido, um amante, né, alguém que aprecia e que lê pra caralho e que curte muito. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, da produção de Joyce como exemplo dessa literatura que é pedregosa, mas que tem que ser enfrentada, porque no fim das contas é uma coisa muito gozosa, é uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito prazerosa. Vamos pedir licença aos nossos ouvintes, digamos assim, e dizer a eles que nós ocuparemos os próximos 15 dias. Nesse nosso podcast deverá demorar mais 15 dias, que eles tenham paciência. Mas tentando reduzir... Certamente terão, Alexandre, porque eu tenho certeza que está todo mundo gostando do episódio. Toquemos para os próximos 15 dias agora. Então vamos para os 15 dias, tá? Aí vocês podem botar o pé no freio, porque é inesgotável. O assunto é absolutamente inesgotável, mereceria, enfim... meu sonho era um dia fazer um seminário sobre isso. Aliás, sobre Joyce eu vou falar dos sonhos também. Primeiro, por que a leitura do Joyce? Por que aconteceu comigo a leitura do Joyce? O meu pai, eu já falei para vocês quem era, quem foi, e um professor de teatro, e ele recebe da minha mãe um dia, ele é professor de interpretação e de improvisação, professor de teatro, um homem versado nas letras. Ele recebe um dia da minha mãe um livro chamado Ulisses, do James Joyce. E minha mãe faz uma dedicatória para ele, dizendo, o segredo Orlando, querido, o teu amor é o segredo, e aproveita o S de sobranceiro, que é a primeira palavra do livro, e ela fala assim, Orlando, querido, o teu amor é o segredo da minha felicidade. Bom, pessoal, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do podcast para dizer que a gente resolveu inovar um pouco e dividir este episódio em 2. Né? A gente se deu conta de que o Alexandre Dumas é um profundo conhecedor dessa relação interseccional, vamos dizer assim, entre o direito, a advocacia e a literatura, mas que conhece mais ainda de James Joyce. E ele mesmo identifica que, relativamente a James Joyce, essa inter-relação é muito mais intensa, muito mais profunda e muito mais profícua. Então a gente teve a ideia de repartir esse episódio de tal forma que o primeiro, digamos, a primeira parte, ela está dedicada a essa análise mais geral, e a segunda parte será dedicada exclusivamente a James Joyce. Tudo bem? Então eu deixo aqui um grande abraço para vocês e digo que na semana que vem a gente volta com a segunda parte do episódio. Um grande abraço.